Respire fundo, pegue seu livro, ajeite os fones de ouvido e permita que o caos se revele a você. Mergulhe fundo, pois o caos te espera. Caos condensado de Phil Heine. Capítulo 4. Mais uma rachadura na parede. Uma característica-chave das abordagens de magia contemporâneas é o uso e exploração de práticas mágicas para provocar mudanças em nossa percepção e atitude, ampliando nossas possibilidades de ação. Esse trabalho exige o desenvolvimento de aptidões e habilidades específicas que formam a base para trabalhos posteriores. O velho ditado de que é preciso andar antes de começar a correr se aplica particularmente bem à magia, uma área em que é necessário desenvolver habilidades específicas antes de usar com mais eficácia as técnicas que as exigem. Um exemplo bem simples é a habilidade de se aquietar. Uma pessoa incapaz de se sentar imóvel e em silêncio não vai obter grande sucesso com nenhuma técnica mágica que exija, no mínimo, parar quieta. Muitos exercícios básicos de treinamento mágico parecem banais ou tediosos. A maioria de nós provavelmente preferiria fazer algo mais estimulante e variado que se sentar numa postura estranha e ficar sem fazer nada. De certo modo, parte da lógica por trás de um exercício assim é justo o fato de ser tedioso ou aparentemente difícil. Esses exercícios são uma forma de testar os limites do nosso alcance na realidade. Estamos desafiando nossa resistência inerente à mudança e aumentando as rachaduras na fachada da realidade dominante. DRAT. Os princípios a serem seguidos para nos tornarmos magistas são relativamente simples. Tão simples, na verdade, que as pessoas costumam ignorá-los em busca de sistemas de crença complexos e abstratos. Um exemplo dessa simplicidade é a fórmula de ação DRAT: disciplina, relaxamento, atenção e transformação. Sem disciplina é impossível aprender algo. Sem disciplina provavelmente não conseguiríamos nem sair da cama de manhã. Precisamos dela para conquistar nossa maior adversária mágica, a inércia, que costuma aparecer na forma de pequenas vozes que abalam nossa determinação com o argumento de que podemos deixar para amanhã o que faríamos hoje. Ao mesmo tempo, embora um pouco de disciplina sirva para nos levar adiante, em excesso ela pode nos levar de volta à inércia, especialmente se nossos objetivos são pouco realistas. Desse modo, um bom uso da disciplina requer relaxamento. É possível relaxar tendo disciplina ao mesmo tempo, ou seja, para que a disciplina funcione, precisamos encará-la com tranquilidade, vivê-la no relaxamento. E se é para agirmos com disciplina e tranquilidade, também precisamos manter a atenção. Como já discutimos, a atenção também é uma habilidade. É difícil prestar atenção ao que ocorre ao nosso redor, é difícil prestar atenção às sensações do nosso corpo, aos nossos hábitos de comportamento e atitudes. É dificílimo prestar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. Para manter o estado de atenção, precisamos de disciplina e tranquilidade. Já a transformação é a síntese e o resultado dessas três qualidades, pois nos transformamos com cada uma delas. Vale repetir: se temos disciplina, nos transformamos; se temos tranquilidade, nos transformamos; se temos atenção, nos transformamos. Podemos aplicar essa fórmula a várias situações, mas ela é particularmente útil quando estamos aprendendo algo que exige prática e repetição. Boa parte do treinamento mágico envolve esse aprendizado de novas habilidades e aptidões, que são aplicadas, a princípio, dentro de um contexto ritualístico. Porém, ser competente e confiante apenas nesse espaço é uma limitação. O truque é aplicar cada vez mais essas habilidades e técnicas em outras áreas da vida, até que a magia deixe de ser algo que fazemos de vez em quando e se torne um conjunto de princípios para lidarmos com o mundo que habitamos. Treinamento mente-corpo. O relaxamento é, em si, um bom ponto de partida para o treinamento mágico, sobretudo porque, para relaxar, é preciso tomar consciência do corpo. É muito comum nos esquecermos do corpo e vivermos dentro dos nossos pensamentos, a ponto de sentirmos como se o corpo fosse uma coisa que carrega a mente por aí. Ao longo das últimas décadas, as abordagens ocidentais da magia se tornaram muito cerebrais e abstratas.
O relaxamento é um bom exercício nesse sentido. Além do mais, podemos dizer que desenvolver a capacidade de relaxar é o princípio da feitiçaria, como um ato de vontade para alterar a realidade de cada um. Técnicas de relaxamento se baseiam na habilidade de unir pensamento, respiração e ação. Num nível bastante prático, é necessário entender a relação entre pensamentos, sentimentos e mudanças fisiológicas no corpo. Ao longo de cada dia, costumamos passar por um ou outro estresse. Nossas respostas a isso são bastante individuais, o que pode ser um nível de estresse estimulante para algumas pessoas, para outras pode ser um desafio. Nossa habilidade de lidar com fatores de estresse muda de acordo com as flutuações do ambiente. Esses fatores são cumulativos também, e a resposta geral à sobrecarga de estresse é o disparo da reação de luta ou fuga. O fígado libera na corrente sanguínea a glicose armazenada, o coração bate mais rápido, os músculos se preparam para entrar em ação, e o sistema digestivo é desligado. Se o corpo se preparar para lutar ou fugir, mas não houver a menor possibilidade de uma resolução física ou psicológica, então podem surgir problemas crônicos, e uma tensão muscular, por exemplo, pode evoluir para uma dor de cabeça ou outras dores. Um outro problema é que muitas vezes não somos realistas ao modular nossas expectativas sobre o que conseguimos fazer, mesmo quando não estamos mais operando com máximo desempenho. Isso é conhecido como dissonância entre expectativa e resultado. Há um abismo entre o que acreditamos conseguir fazer e o que de fato pode ser feito. O esforço para satisfazer expectativas pouco realistas reforça sentimentos de ansiedade e baixa autoestima, o que, é claro, gera mais estresse na mente e corpo. Por isso, para relaxar de modo eficaz é necessário saber identificar os sintomas do estresse. Em segundo lugar, é preciso examinar hábitos e atitudes para entender se é mais provável que eles reduzam ou ampliem o estresse. Ao investigarmos nosso estresse, devemos estar preparados para alterar fatores de nosso ambiente, estilo de vida e hábitos. Também é importante aceitarmos que alguns fatores estarão além de nosso controle, e será preciso lidar com eles de outras formas. A ansiedade tem 3 componentes interrelacionados que formam um ciclo. Primeiramente, fatores de estresse geram uma excitação fisiológica. Pensamos, não. Me incomoda demais quando isso acontece. Depois, essa excitação é interpretada como ansiedade. Eu sabia. Já estou sentindo ansiedade. Por fim, identificar a excitação fisiológica como ansiedade dispara pensamentos negativos e autodestrutivos. Vou desmaiar, vomitar, fazer um escândalo. E tudo isso, é claro, causa mais estresse. Como é possível quebrar esse ciclo de ansiedade? Repetindo, o relaxamento eficaz tem 3 componentes. Primeiro, a parte física. Aprender a respirar de forma tranquila e profunda, como nas técnicas básicas de respiração que usamos em meditações simples, é um excelente começo, assim como usar técnicas de relaxamento muscular. Segundo, a parte cognitiva, isto é, os pensamentos e sentimentos que surgem a partir das mudanças fisiológicas. É necessário saber identificar pensamentos habituais e modificá-los. Muito já foi dito no movimento New Age sobre afirmações e pensamento positivo, e esses conceitos não devem ser descartados. É muito comum despertarmos nossa ansiedade deliberadamente, imaginando uma possível situação estressante e antecipando todas as coisas que podem dar muito errado, e assim nos preparamos negativamente para a situação pela via da preocupação. Pensamentos afirmativos, por outro lado, reduzem o estresse. Do mesmo modo, ao anteciparmos uma situação potencialmente difícil, é mais eficaz pensarmos em uma avaliação realista da situação, imaginando possíveis maneiras de lidar com ela e considerando alternativas. Encenar ou ensaiar mentalmente uma situação costuma torná-la mais leve. Em terceiro lugar, existe o elemento comportamental. Costumamos reagir a situações estressantes de forma inadequada ou inapropriada. Nós usamos nossa capacidade de relaxar em uma ampla variedade de situações, e também ao avaliarmos e alterarmos outros comportamentos. Um bom exemplo de modificação comportamental é tomar consciência de tensões desnecessárias e eliminá-las.
Os passos para o relaxamento delineados anteriormente têm muito em comum com outras habilidades mais mágicas. Enquanto técnica central na magia, relaxar em si é provocar uma mudança de acordo com a vontade e, embora essa mudança pareça básica, ela pode ter ramificações mais amplas. A importância do relaxamento na magia já foi discutida em relação à confiança, mas ele também é muito relevante para a prática da feitiçaria. Nós não temos muita consciência da experiência com nosso próprio corpo, e treinar o relaxamento pela percepção corporal é uma boa forma de demonstrar isso. Um exercício simples para ampliar a consciência corporal é tentar concentrar nossa atenção em áreas distintas do corpo. É muito fácil começar quando estamos completamente relaxados, levando a consciência à ponta dos dedos da mão ou do pé. É possível fazer esse exercício em qualquer lugar. Se, por exemplo, você estiver de pé e, naquele momento, tiver plena consciência de que seu pé está doendo, tente levar sua mente para as axilas ou para a parte de trás dos joelhos. É possível elaborar ainda mais esse exercício tentando voltar sua consciência para as costas ou para toda a superfície do seu corpo, até onde for possível. Mudanças posturais. Analise como sua postura afeta a forma como você se sente. Você tem o hábito de andar se arrastando, com o corpo encurvado ou com o peito estufado? Experimente outros tipos de andar: impertigado, casual, com euforia, sensual. Aplique o conhecimento que adquirir em sua prática mágica. Além disso, tenha consciência de como você se porta ao se sentar e da sua linguagem corporal em relação a outras pessoas. Veja se consegue descobrir seus próprios hábitos posturais, e então experimente outros. Isso provocou outras mudanças de comportamento em você? Experimente adotar a linguagem corporal que você acredita ser adequada às qualidades que deseja desenvolver. É útil também prestar atenção ao modo como as outras pessoas respondem às suas mudanças de postura. Como um desdobramento desse exercício, tente manter a postura ereta e relaxada. Não é fácil, experimente Tai Chi ou a técnica de Alexander se tiver dificuldades. Então tente se guiar por partes diferentes do corpo. Não precisa projetá-la, basta imaginar que uma parte específica do corpo está delicadamente conduzindo seu caminhar. Virilha, barriga, peito, nariz e testa são boas opções para experimentar. Esqueça tudo o que já leu sobre chakras, apenas analise como você se sente. Facilitar. Como uma extensão do treinamento de relaxamento, analise qualquer ação que você realizar, não importa quão simples ela seja, e descubra a forma mais fácil e tranquila de realizá-la. Aplique esse método a ações cotidianas: se vestir e se despir, pegar objetos, realizar tarefas de rotina. Você perceberá que está gastando bem menos energia e terá consciência de tudo o que estiver fazendo, em vez de cumprir uma tarefa correndo enquanto os pensamentos se projetam no futuro. Ao tocar alguma coisa, preste atenção à sensação dos dedos, sinta o objeto e utilize a quantidade necessária de energia para deslocá-lo. Observe os objetos com alguma indiferença, imagine o que quer fazer com eles e descubra a forma mais fácil de fazê-lo. Os exercícios de facilitação mostram como classificamos as atividades como tediosas ou rotineiras, atos que realizamos de qualquer jeito enquanto nos lançamos a um futuro mais interessante. Direcione a atenção para as ações que normalmente consideramos desimportantes: abrir uma porta, pegar um copo, cortar um pão. Qualquer coisa pode ser feita com facilidade. Geralmente só tomamos consciência das tarefas simples que realizamos quando algo nos impede de fazê-las. Se você perdesse um braço, como isso afetaria seu cotidiano? Deslocando-se no tempo. Embora o tempo pareça ser uma dimensão separada de nós, ele é na verdade um subproduto da consciência. Nos deslocamos o tempo todo para frente e para trás em relação a experiências passadas, memória, e antecipações do futuro, fantasia. Embora boa parte das práticas mágicas se ocupem da habilidade de permanecer no presente imediato, também é útil fazer uso de nosso próprio passado e possíveis futuros.
A lembrança de situações significativas, a nostalgia e a rememoração de acontecimentos do passado geram emoções e mudanças fisiológicas. Para fazer isso é necessário construir uma gestalt de memórias sensoriais. Por exemplo, traga à mente uma lembrança de um relacionamento passado. Rememore um momento de contato visual e sinta o choque residual da sua reação a esse estímulo. Relembre a sensação de uma carícia, o som de uma voz, o pulsar do seu coração. Permita que seus sentimentos se intensifiquem e esteja consciente das sensações no seu corpo. Essa evocação das emoções por meio da memória tem diversas aplicações. Por exemplo, se tiver questões mal resolvidas com alguém do passado, você pode evocar a pessoa e iniciar num diálogo. Outro uso dessa técnica é despertar uma emoção intensa, permitir que a fonte dessa emoção se esvaia e ao mesmo tempo intensificar a emoção para libertá-la de identificações. Essa emoção livre pode então ser usada para atos mágicos. Nós avançamos no tempo através da fantasia, antecipando e ensaiando situações de acordo com emoções e expectativas. Se sentimos depressão, tendemos a nos imaginar num futuro dominado por todos os nossos medos e cenários pessimistas. A fantasia se torna um feedback seletivo, que reforça e reflete pensamentos até nos convencermos de que dada intenção é a correta para aquele momento. Do mesmo modo, criamos fantasias que, com efeito, geram a visão de um espaço futuro para o qual nos direcionamos, mas que, de alguma forma, está sempre fora de alcance. Em sistemas de crença ocultistas, essa tendência se manifesta como uma nova era, a Era de Aquário, o Éon de Horus, o Caos, o Pernalonga ou o que quisermos que seja. Quando nos dedicamos a uma projeção idealizada do futuro, esse futuro há de permanecer eternamente fora de alcance. A grande obra da magia é o ato de colapsar o futuro no presente imediato. Magistas se apossam da realidade e vivem no agora, livres das amarras do passado e cientes de que o futuro é manifestação de sua vontade. Explorar e compreender nossa própria relação com o tempo é um requisito fundamental para a prática mágica. Num nível básico, essa exploração envolve observar mudanças na consciência e na percepção de acordo com os ciclos diurnos e sazonais. Costumamos pensar em nós mesmos como seres imutáveis, independentemente da hora do dia e da estação do ano, mas tanto a hora quanto as estações podem provocar efeitos sutis em nós. Observe, compreenda e faça o melhor uso possível das flutuações de sua percepção. Não existe um tempo único e objetivo que está lá fora, alheio a nós e subjacente à nossa experiência natural. Há profundezas ocultas de complexidade e ambiguidade. Diário complementar. Como uma extensão do diário mágico, experimente fazer um registro dividido em 4 colunas. Na primeira coluna, registre os elementos físicos de uma jornada ou situação. Na segunda, quaisquer memórias que tenham vindo à tona durante esse período. Na terceira, fragmentos de uma leitura, trechos de um livro, jornal ou de alguma propaganda. Na quarta, pedaços de conversas alheias que você tem escutado. Muitas vezes suprimimos da nossa consciência as conexões não lineares que existem entre acontecimentos, e essa prática as expõe. Nuances de percepção. Depois que começamos a olhar os bastidores da experiência normal, não tem mais volta. Da mesma forma que costumamos vivenciar o tempo como uma dimensão objetiva, pensamos em nossa percepção como uma coisa passiva, uma ponte entre um eu interno e o mundo além. Porém, a percepção é dinâmica, flutuante e se altera de acordo com o humor, o ambiente e a cognição. Existem 2 abordagens básicas para explorar a percepção: o estreitamento e a ampliação. Desenvolvimento sensorial. O estreitamento perceptivo é a técnica de explorar uma modalidade sensorial por vez. A concentração em objetos é a habilidade de fixar o olhar em determinado objeto por períodos prolongados. Também algum grau de proficiência em visualização é um requisito básico para a prática mágica. Comece visualizando mentalmente formas simples e vá praticando até chegar a cenas detalhadas. Explore sua relação com as cores.
Por exemplo, eu sei que vivo em um universo radicalmente diferente do universo de meus colegas, pois enxergo as cores de uma forma diferente. O papel do olfato também é importante na magia, pois ele é um canal que estabelece uma conexão direta com a memória e a associação. Reparem como os aromas evocam lembranças e faça suas próprias correspondências entre perfumes, emoções e sistemas simbólicos, a fim de usá-las para orquestrar suas experiências. Expanda sua capacidade auditiva concentrando-se nos diferentes elementos do som. Passe uma semana prestando atenção no tom de voz das pessoas. Existe uma diferença entre o que as pessoas dizem e o modo como elas dizem? Explore o tato prestando atenção em todos os objetos e tecidos. Explore superfícies com os olhos fechados. Em vez de ler ou falar enquanto come, deixe que o sabor dos alimentos tome conta da sua consciência. Coma uma fatia de limão e, alguns dias depois, evoque a lembrança do ato. Há diversos programas de exercícios mágicos feitos para explorar um sentido de cada vez, mas é igualmente fácil, e mais divertido, criar os nossos próprios roteiros. Gestalt perceptiva. Apesar da tendência de isolar cada sentido físico, nossa experiência real é uma gestalt, um todo. Estou escrevendo esta frase enquanto como um biscoito e ouço os carros lá fora, consciente da cadeira sob meu corpo e da temperatura ambiente. Embora se costume discutir a faculdade imaginativa como algo essencialmente visual, também podemos, é claro, evocar sabores, aromas, sons e características proprioceptivas, pressão, temperatura, e sinestésicas, a posição do corpo no espaço. Se, por exemplo, quisermos nos imaginar nadando, é possível construir uma gestalt perceptiva que combine a visualização de nós mesmos na cena, a sensação dos pés na água, o movimento da água contra as pernas, um aroma característico, a sensação do sol batendo nas costas e uma trilha sonora. Construir e, portanto, criar essas cenas constitui a base das jornadas de visualização que chamamos de patchworking. 8. Nessa prática, magistas constroem e adentram uma narrativa com um pano de fundo mítico ou instrutivo, identificando-se com a experiência a ponto de ela se tornar pessoalmente significativa. A construção da imagem mental pode ser realizada de forma consciente ou pode ocorrer de maneira espontânea, já que a mente tem uma capacidade impressionante de construir cenas complexas a partir de pouquíssimas informações. No geral, há 3 tipos de patchworking: estruturado, semi-estruturado e não estruturado. Patchworkings estruturados são narrativas completas em que a pessoa apenas segue passivamente as instruções perceptuais, emocionais e comportamentais que são dadas ao longo do processo. Esse tipo é especialmente útil como exercício de treinamento, ainda mais quando se está começando a trabalhar com um sistema de crenças ainda desconhecido. Esses patchworkings podem ser gravados em áudio ou lidos por uma outra pessoa. Um exemplo do tipo estruturado será dado no capítulo 7. Patchworkings semi-estruturados têm menos detalhes. Eles costumam começar com uma sequência de entrada que determina o local ou a zona a ser explorada e o propósito de estar ali. Depois disso, é cada um por si. Por exemplo, a narrativa pode nos levar a um castelo estranho, dando sugestões perceptuais apenas para construirmos a imagem mental, e então nos orienta a procurar por alguém que vai nos dar uma chave para destravar nosso próprio poder mágico. Depois disso, seguimos por conta própria. Essa abordagem nos dá mais liberdade de movimento e criatividade dentro do exercício. Patchworkings não estruturados, ou espontâneos, podem consistir em uma única imagem tridimensional, como uma carta de tarô, ou mesmo uma runa ou um hexagrama do I Ching. A ideia aqui é usar o símbolo ou imagem como uma entrada ou portal por meio do qual nos projetamos na paisagem mítica que há além. Qual a utilidade dos patchworkings? Fora o treinamento e a familiarização com sistemas de crença, uma de suas funções básicas é nos colocar numa situação capaz de gerar reações emocionais e cognitivas a ponto de nos identificarmos completamente com o que está acontecendo. Um patchworking em que a pessoa morre, é enterrada e passa pelas várias etapas da decomposição vai, no mínimo, servir para lembrá-la da inevitabilidade da morte e talvez para ajudá-la a lidar com o medo de morrer.
Também é possível elaborar patchworkings com áreas livres para fazer screen, conversar com entidades ou realizar encantamentos. Memória sinestésica. Para ampliar a percepção do que se costuma chamar de corpo astral, corpo de luz ou duplo etérico, podemos usar a consciência da nossa posição no espaço e o modo como os movimentos musculares se combinam. Levante o braço esquerdo devagar, consciente da mudança nos músculos, da leve resistência do ar e do movimento das juntas e ossos. Faça isso algumas vezes, depois evoque essas sensações com o máximo de clareza enquanto imagina que está levantando o braço esquerdo. Repita o exercício até que o ato de levantar o braço esquerdo sinestésico seja quase tão vívido quanto levantar o braço esquerdo real. Continuar essa prática com uma gama de movimentos e posições corporais pode levar a pessoa a descobrir que consegue se mover livremente com esse corpo. O duplo etérico tem inúmeras aplicações mágicas, podendo ser usado para ensaiar situações ou tarefas potencialmente difíceis, como uma extensão do relaxamento e dos exercícios de facilitação, e para metamorfoses e invocações, ver o capítulo 8, além de permitir explorar sonhos e transes nos limiares da consciência. Templo astral. Construir um templo astral combina elementos da gestalt perceptiva e o uso da memória sinestésica. O templo astral é o lugar aonde você vai, usando a imaginação, para realizar atos mágicos. As descrições tradicionais de templos astrais costumam fazer grande uso de simbolismos meio maçônicos ou herméticos, mas não há motivo algum que nos impeça de desenvolver nosso próprio templo usando o simbolismo e as referências que acharmos mais apropriados, seja uma área no ciberespaço, uma estação espacial ou um arranha-céu. O templo astral pode ser usado para todos os trabalhos mágicos que normalmente faríamos no mundo físico ou como um ponto de partida para a exploração de mundos e paisagens interiores. Nesse reino, o único limite é o alcance da nossa imaginação. Com a prática, podemos incorporar associações emocionais ao templo para que, ao entrar nele, se desperte em nós a sensação de calma, tranquilidade e de toda a nossa potência. A Câmara Estelar. A Câmara Estelar é uma esfera de cristal transparente suspensa no espaço sideral. Suas dimensões podem ser ampliadas para se adequar a diferentes necessidades. Para entrar na Câmara Estelar, visualize a estrela de 8 pontas do caos girando à sua frente até ela se tornar um vórtice que atrai você para o interior da Câmara. No centro dela existe um pilar cristalino, da altura do quadril. Se você colocar as mãos no pilar, a Câmara vai cintilar com o breve lampejo de uma luz púrpura, e então você estará em pleno controle de suas funções. A Câmara Estelar é, ao mesmo tempo, um templo astral e um veículo para viajar pelo multiverso. É possível se deslocar para qualquer ponto do espaço-tempo apenas colocando as mãos no pilar de controle e declarando sua vontade. É possível também fazer surgir vários dispositivos nas paredes da Câmara que realizam tarefas diferentes, globos para screen e para gerar servidores, projetores de energia incomuns para projetar desejos, ou ainda defletores e coletores para captar a radiação de buracos negros. Transe e percepção. No dia a dia, transitamos entre diferentes graus de percepção o tempo todo ao devanear, fantasiar, nos concentrar em uma tarefa difícil, ouvir música ou mergulhar tão profundamente em uma tarefa que todos os ruídos de fundo desaparecem. Quando falamos em entrar em transe, nos referimos a um ato deliberado ou intencional de alterar a percepção de acordo com parâmetros específicos. Na sociedade ocidental contemporânea, é comum recorrermos a alguns estereótipos para definir o transe. Geralmente imaginamos uma pessoa passiva, sem firmeza no corpo e de olhos fechados, ou alheia ao que se passa ao seu redor. Costuma-se pensar que pessoas hipnotizadas, a palavra hipnose deriva de hipnos, deus grego do sono, são figuras inertes, prontas para seguir alguma instrução. De modo geral, o transe é compreendido como um estado que preenche toda a percepção do indivíduo, que fica profundamente absorto. A capacidade de adentrar e prolongar esses estados à vontade também é um dos principais requisitos para a vida mágica. Muitas vias levam ao transe, e podemos separar a maioria delas em dois grupos, as técnicas excitatórias e as inibitórias. As técnicas excitatórias, como hiperventilação,
dança, canto, batuque e outros estímulos intensos, ao serem prolongadas, têm efeitos fisiológicos distintos, permitindo que magistas cheguem a um pico de êxtase em que a consciência de qualquer coisa que não esteja na mente por projeção da vontade se desfaz. É nesses momentos que se pode lançar feitiços, que a persona de uma divindade pode tomar forma e voz, que crenças podem ser implantadas na mente profunda, inconsciente. Já técnicas inibitórias servem para silenciar o diálogo interno, confundir a noção de tempo linear e perturbar os limites do senso de ego por meio de privação sensorial, privação de sono, jejum ou respiração lenta e ritmada. Todas essas técnicas têm efeitos fisiológicos distintos e demonstram que ter consciência do corpo físico é uma necessidade básica para a magia. Um problema que herdamos da nossa cultura é a tendência a viver nossas experiências de modo muito cerebral. Nos atrelamos ao falatório incessante do nosso diálogo interno e às palavras e imagens da hiperrealidade. A sensação de que temos uma personalidade estável é sustentada pelas relações, reais ou imaginárias, que estabelecemos com os outros. Basta irmos para um lugar isolado que o nosso senso de si se torna mais maleável. Outro truque mágico clássico para entrar em estados de transe. A personalidade que desenvolvemos limita o que somos ou não capazes de fazer. Muitas vezes, ao entrar em transe, seja de forma intencional ou não, nos tornamos capazes de realizar proezas e atividades que costumam estar fora do nosso repertório. Se a consciência autorreferencial é paralisada por um choque ou aturdida, o corpo parece assumir o controle, nos afastando do perigo. Estamos habituados a pensar que controlamos nosso corpo, mas essa ideia é problemática por si só, já que, se soltar e perder a inibição, ainda mais em grupo, pode ser difícil para muita gente mostrar quem somos, sem muitas máscaras. Costuma ser mal visto pela sociedade. Outras culturas, entretanto, aceitam a desinibição e veem nela um sinal de êxito. Eis como Lucano, em Farsália, descreve o transe de uma sacerdotisa de Delfos. Com o deus montado nos ombros, ela saiu desesperada pelo altar, cambaleando e derrubando os tripés que havia no caminho. Seus cabelos se arrepiaram, e quando ela sacudiu a cabeça, os louros da grinalda voaram pelo chão desfolhado, sua boca espumava, ela grunhia, ofegava, emitia sons estranhos e fazia reverberar seus guinchos atrozes pela imensa caverna. Por fim, Apolo a compeliu à fala inteligível. Nem sempre é agradável entrar em transe, sobretudo quando envolve possessão. É muito esquisita a sensação de que alguma outra coisa está controlando nosso corpo e de que nossa voz não é nossa. A tendência natural, ainda mais para nós, ocidentais, é resistir à experiência, mesmo quando o espírito que nos toma é benéfico. Muitas vezes, as pessoas que são possuídas não têm a menor lembrança ou consciência do que aconteceu. Para facilitar a possessão, magistas de todas as eras recorreram a drogas, esforço físico ou rituais prolongados para encobrir temporariamente a própria personalidade. Por que buscar estados de transe? Eis algumas boas razões. Ganhar conhecimento. Aqui me refiro a um tipo de conhecimento que não pode ser adquirido por outras vias. Isso varia de perguntar àquela tia que morreu como são as coisas no além a tirar uma dúvida específica a respeito de ervas medicinais com um espírito curandeiro. Às vezes isso exige uma jornada a certas regiões dos mundos interiores para consultar uma entidade específica. Aprimorar capacidades. A possessão por um deus da guerra aumenta nossa destreza marcial ou nosso poder sobre os espíritos durante um período determinado. Por exemplo, uma das minhas consulentes sentia uma dor recorrente na garganta. Quando a examinei sob um leve transe visual, encontrei alojada em sua garganta uma criatura inchada, semelhante a um sapo. Aquela coisa jamais sairia de lá por vontade própria. No meu transe, meus aliados espirituais me alertaram de que a única criatura capaz de chamar a atenção daquele espírito seria um sapo ainda maior. Então realizamos uma cerimônia de cura na qual incorporei um espírito sapo para interagir com o outro espírito que estava na garganta dela. Êxtase comunitário.
Magistas desempenham uma tarefa importante para seu povo ou comunidade, intermediar o mundo cotidiano e o mundo lendário do mito e do folclore local. Magistas se envolvem ou permitem que outrem se envolvam como guias em eventos míticos sagrados, alguém que navega pelos caminhos secretos da cosmologia coletiva. Isso traz à tona um dos maiores obstáculos ao desempenho de funções xamânicas na nossa cultura, o fato de que a sociedade ocidental tem à sua disposição um reservatório abundante e complexo de imagens míticas. E isso não desmerece os mundos interiores xamânicos. Um xamã tamantibetano, por exemplo, se integra ao universo mítico compartilhado por quem faz parte da comunidade das histórias, mitos e lendas tradicionais, um mundo que se efetiva e se intensifica graças a anos de treinamento, visões e ritos. Compare esse universo mítico com o que hoje é acessível por um cidadão da Grã-Bretanha, uma ilha que, durante séculos, foi um caldeirão de diferentes culturas e etnias, cercada de telas que, com seus braços eletrônicos, traziam informações do mundo inteiro, atravessando tempo e distância. É possível compreendermos academicamente as crenças xamanísticas do Staman, bem como a ficção científica, fantasia, mitologia, ou até mesmo o modo como fomos criados, para não mencionar as outras inúmeras expressões de atividades espirituais. Além disso, a sociedade atual tem deixado o reino dos mitos na mão de profissionais de diferentes áreas, arte, terapia, filosofia. Somos, em grande parte, impedidos de participar desse universo mítico, exceto, no geral, quando há rotas de fuga provadas e esterilizadas que reforçam a realidade consensual ao mesmo tempo que dão a falsa sensação de que a desafiaram. Seja como for, tudo isso contribui para um cenário mítico bem complicado. Felizmente, certas imagens e narrativas míticas, como a da jornada ao submundo, são quase universais. Outras, no entanto, se perdem, na medida em que as pessoas as relegam ao esquecimento ou obstruem os caminhos que possibilitam vivenciá-las ou compreendê-las. Somos tão dependentes desse esclarecimento indireto, de consumir a experiência alheia através da leitura e da observação, que a transmissão oral do conhecimento é um fenômeno relativamente raro. O primeiro coven ao qual me associei estabelecia um bom critério. Sempre que a sacerdotisa desejava infundir uma atmosfera mágica, saíamos ao ar livre, seja para passear no parque, andar à luz do luar ou caminhar no litoral. Experimentar a realidade concreta, ainda mais sob a orientação de uma pessoa que não está interessada em nos enganar, é bem mais proveitoso do que ficar em casa lendo um livro. Enfim, já me estendi demais. Conectividade. Trata-se de estabelecer conexões, construir pontes entre ideias e assuntos diferentes, dar um salto criativo que leva a uma enxurrada de entusiasmo e de novas ideias. Costumo recorrer ao transe para superar bloqueios criativos, deixando que trechos de conversa, poesias ou imagens se manifestem na minha visão interior. Alguma coisa sempre brota dentro de mim, e as ideias e conexões surgem como limalhas de ferro atraídas por um ímã. Demonstração de capacidade. Na nossa cultura, talvez você consiga impressionar as pessoas como xamã só por ter devorado as obras completas de Aleister Crowley, um feito admirável. No entanto, às vezes se exige que aprendizes entrem em transe para demonstrar seus poderes. É muito comum que os espíritos nos testem ao nos colocar em situações de extrema pressão psicológica, de modo que a experiência se torna uma versão resumida da jornada iniciática ao submundo. Alguns espíritos, demônios e deidades farão de tudo para nos enlouquecer, revelando sua sabedoria somente quando provamos que estamos à altura. Espíritos que se manifestam a partir do uso de psicotrópicos tendem a se comportar assim. Não é possível se tornar magista sem sair de casa, se afastando de todo mundo, ainda que períodos de isolamento sejam necessários de vez em quando. Além disso, não há tanta gente instruindo sobre magia por aí, a não ser que você se comprometa a participar de diversas oficinas nos fins de semana, então é preciso aprender com tudo e com todo mundo. É importante aprender a reconhecer os primeiros sinais de alterações de percepção e consciência e explorar todos os possíveis caminhos para o transe. Aprenda a confiar nos seus sentidos e na sua intuição em vez de se guiar pelo diálogo interno e pelo que você acha que deveria fazer.
Como já dito, essas técnicas servem para libertar a consciência das limitações da percepção linear e do tempo solar. Encare seu reflexo no espelho até que este escureça e você se sinta deslizando para dentro dele. Talvez isso pareça difícil e agoniante a princípio, pois o ego exige estar sempre ciente da passagem do tempo. O ego precisa dessa noção para se manter coeso enquanto uma entidade fixa. Qualquer técnica que sirva para perturbar a consciência linear e o diálogo interno transporta a pessoa magista para a chamada percepção liminar. A percepção liminar é o estado que alcançamos quando estamos nos limiares da consciência. Um caminho para essa percepção é o estado meio desperto, meio onírico em que costumamos entrar quando sentimos exaustão física. Captamos imagens e sons que parecem surgir de um outro lugar, independentemente da nossa vontade. Uma técnica útil para se tornar proficiente em entrar nesse estado é o scrying. Scrying. O scrying, ou catoptromancia, é uma técnica divinatória básica que pode ser útil para explorar a percepção liminar. É possível praticá-lo usando qualquer superfície reflexiva, como um espelho, mas de preferência uma superfície preta e reluzente ou uma tigela cheia de líquido escuro. O scrying requer a capacidade de entrar num leve estado de transe que possa provocar imagens mentais, como as típicas dos devaneios ou de quando estamos prestes a dormir. O segredo dessa técnica é relaxar, deixando que as imagens se manifestem por conta própria, mantendo o olhar fixo na ferramenta utilizada, sem encará-la demais ou se esforçar muito para se concentrar nela. Isso requer muita prática. De início, deixar que imagens aleatórias se formem no pensamento já está de bom tamanho, só depois é que se deve tentar responder a questões específicas. O ambiente escolhido para a prática deve ter uma iluminação difusa, e as luzes posicionadas de tal forma que não incidam sobre o objeto escolhido. Velas são excelentes. Incensos também ajudam, sobretudo resinas e óleos que agem como relaxantes. Pode ser útil meditar ou fazer uma sessão de relaxamento antes do exercício. Técnicas divinatórias como essa auxiliam o desenvolvimento de habilidades intuitivas e psíquicas, e a capacidade de relaxar e deixar que as imagens mentais se manifestem também é chave para outros talentos, como psicometria e leitura de auras. Depois de experimentar o método básico, a prática constante ajudará a aperfeiçoar essa habilidade. A contemplação de espelhos e bolas de cristal é uma forte tradição mágica em culturas xamânicas, das Américas à África, Europa medieval e Grécia Antiga. Espelhos e cristais também sempre foram usados para comunicar com espíritos ancestrais, e não apenas para adivinhar o futuro. De vez em quando, as pessoas veem cenas ou entidades saindo da superfície reflexiva e se fundindo com o ambiente ao redor. A dinâmica dos sonhos. Explorar as possibilidades da magia onírica é um modo potente e eficaz de romper com a consciência linear e permitir que a magia entre na nossa vida. É possível identificar magistas em potencial a partir do conteúdo de seus sonhos, e não é raro que as pessoas encontrem guias espirituais enquanto sonham. Costumamos pensar nos sonhos como um aspecto muito subjetivo da experiência, por isso nos inquietamos às vezes quando sonhamos com pessoas que conhecemos. Nos sonhos, o tempo histórico é abolido e a distância deixa de ser um problema. Podemos testemunhar acontecimentos do passado, do futuro ou de um presente alternativo. Os sonhos são um excelente ponto de partida para acessar mundos interiores. Também pode ser útil induzir sonhos proféticos ou encontros com espíritos para discutir algum problema específico. Uma amiga, criadora de incensos e perfumes, me disse que às vezes sonha com cheiros específicos e que consegue analisá-los e fabricá-los assim que acorda. O artista mago Austin Osmanspire afirmou que às vezes acordava e se via diante de um quadro já pronto, que ele tinha pintado durante o sono. Mantendo um diário de sonhos. O primeiro passo para explorar a magia dos sonhos é manter um registro deles, que deve ser atualizado logo ao despertar, se possível. Com o tempo, esse registro amplia nossa capacidade de lembrar dos sonhos com cada vez mais detalhes, o que também tem um valor inestimável no processo de verificar o quanto imagens oníricas e experiências em vigília confluem.
Manter um diário de sonhos permite ainda identificar os símbolos, imagens e situações recorrentes que aparecem neles, que podem ser usados como base para explorar zonas astrais ou práticas mágicas realizadas em vigília. Controle básico de sonhos. É incrivelmente fácil fazer com que o conteúdo dos sonhos obedeça às nossas expectativas. Pessoas que passam por análise freudiana tendem a ter sonhos freudianos, enquanto quem faz psicoterapia junguiana tende a ter sonhos junguianos. Pode-se começar as experimentações com controle onírico determinando previamente um tema para os sonhos, especificando um assunto, um local ou uma pessoa. Antes de dormir, faça um exercício de relaxamento e formule com clareza uma declaração de intenção relacionada à sua experiência onírica, por exemplo, é minha vontade sonhar com meu pai. Feito isso, permita que sua mente veigue até cair no sono. Uma alternativa é tentar visualizar uma cena ou imagem enquanto adormece. Não precisa ser uma visualização forte, só mantenha a coisa em mente enquanto pega no sono. Um terceiro modo de sonhar com o que queremos é usar um sigilo gráfico ou mântrico com as técnicas explicadas no capítulo 5. Não importa qual seja a técnica usada, é importante lembrar que o objetivo não é impor nossa vontade aos sonhos, mas estarmos relaxados enquanto formulamos nossa intenção. Telepatia onírica. A possibilidade de transmitir informações telepáticas em sonho já foi tema de várias pesquisas parapsicológicas, geralmente com um remetente que tenta projetar algum tipo de informação a alguém que esteja sonhando. Porém, pode acontecer de você sonhar com alguém em uma situação específica pela qual essa pessoa de fato passou. É claro que a única forma de descobrir se um sonho teve ou não conteúdos telepáticos é verificar com a pessoa em questão e descobrir se o sonho tem algum significado para ela, Outra possibilidade é estabelecer um elo telepático entre você e outra pessoa por meio de aromas. Se duas pessoas usarem uma fragrância ou perfume específico de forma que esse aroma evoque a imagem ou a lembrança de uma e de outra, isso pode ser usado para criar um elo onírico. Se, num estado de relaxamento, vocês sentirem o aroma antes de dormir enquanto formulam uma imagem da outra pessoa e declaram uma intenção para o sonho, é possível que sintam esse aroma no sonho e se abram mais à experiência telepática. Já usei essa técnica numa série de experimentos com uma outra pessoa e descobrimos que era possível nos despertarmos mutuamente num horário predefinido usando o aroma como amplificador do sinal telepático. Sonhos compartilhados. Um sonho é compartilhado quando duas ou mais pessoas têm um sonho idêntico ou com elementos semelhantes. Também é o caso quando sonhamos com outra pessoa e depois descobrimos que ela também sonhou que estávamos com ela, talvez em um contexto diferente. Como já vimos, a única forma de saber se isso aconteceu é falando com a pessoa em questão. Tentar construir sonhos compartilhados em grupo pode ser um exercício interessante, talvez com um patchwork semi-estruturado para fornecer a ambientação básica que as pessoas vão usar para tentar ter esse sonho. Sonhar com o futuro. É bastante antiga a ideia de que sonhos têm o poder de nos dar informações sobre o futuro, e sonhos premonitórios desempenhavam um papel importante em civilizações antigas. O destino de um país ou estado podia ser definido a partir de um sonho. Sonhos com o futuro podem ser simbólicos, distorcidos ou até mesmo nítidos e detalhados, mas geralmente é difícil distinguir de antemão os elementos importantes do sonho. Há um tempo, alguns amigos meus decidiram fazer um experimento com sonhos sobre o futuro, planejaram visitar uma cidade a qual nenhum deles jamais havia ido, e depois tentaram sonhar que estavam lá. Um deles sempre via a imagem de um gato de pescoço comprido, mas não conseguia nem imaginar qual seria a relevância disso. Ao enfim visitar a cidade, praticamente a primeira coisa que ele viu ao descer do carro foi um antiquário. Na janela, havia a estatueta envernizada de um gato de pescoço comprido. Sonhos lúcidos. Atingimos a lucidez em sonho quando percebemos que estamos sonhando, o que nos permite sair de uma posição passiva e alterar o sonho. Há diferentes formas de atingir essa lucidez. Por exemplo, uma vez sonhei que estava numa casa onde eu havia morado 2 décadas antes. Cada detalhe do sonho era perfeito, exceto meus pés. Quando olhei para eles,
Vi que estava usando sapatos que eu não possuía na época, uma incongruência grande o suficiente para me fazer perceber que estava sonhando. A lucidez também pode ser disparada quando reconhecemos elementos típicos de sonhos. Não é raro que as pessoas fiquem lúcidas ao perceber que já tiveram aquele mesmo sonho antes, se lembram do que acontece e querem evitar passar por tudo de novo. É comum termos pequenos momentos ou lampejos de lucidez ao sonhar, mas é claro que é possível estender essa capacidade a fim de controlar o conteúdo do sonho para propósitos mágicos. Podemos suscitar a lucidez nos sugestionando durante a vigília ou, de forma mais indireta, fazendo uma metaprogramação em nós mesmos para que a lucidez seja disparada caso apareça uma imagem ou cena específica. Por exemplo, terei lucidez sempre que aparecer uma esfera amarela flutuando na minha direção. A esfera pode então ser direcionada por outra pessoa ou agir como um servidor. Confronte com o capítulo 6, com o propósito de desencadear sonhos lúcidos. Pode ser muito gratificante pensar em sonhos a partir de uma perspectiva não ocidental, como a dos povos aborígenes da Australásia ou como os Senoi da Malásia. Alguns antropólogos acreditam que a psicologia onírica dos Senoi é a fonte da tranquilidade em suas vidas. Quando os ocidentais tiveram o primeiro contato com eles na década de 1930, havia cerca de 200 a 300 anos que não ocorriam crimes ou conflitos na comunidade Senoi. Axis Mundi. Axis Mundi é o eixo central que unifica todas as áreas da experiência e estados de consciência. Há muitas representações simbólicas para esse conceito, como árvore do mundo, montanha sagrada, pilar sagrado ou encruzilhada, que é o centro do universo de magistas. Não é bem um lugar, mas um estado em que nos colocamos. Quando estamos em relaxamento no momento presente, estamos no centro da nossa realidade mágica. Esse centramento pode se dar como um elaborado ritual de banimento ou como um momento de ausência de pensamentos antes de começar uma tarefa. Os elementos principais do centramento são simples. 1. Prestar atenção à sua presença física. 2. Estabelecer os portais, pontos cardeais ou dimensões, de acordo com o esquema de representação de sua escolha, em cujo centro você se encontra. 3. Identificar-se com uma dada fonte de inspiração, fundindo o macrocosmo, experiência total, com o microcosmo, o eu. Um exemplo de ritual ortodoxo de banimento é dado no capítulo 6. É útil construir um leque de exercícios desses que possam servir para uma variedade de situações. Exercícios de centramento devem despertar sensações de relaxamento, ao mesmo tempo que estamos preparados e prontos para a ação. Isso inclui desde banimentos que precedem um trabalho ritual intenso até simples exercícios que podem ser feitos rapidamente em qualquer lugar. O Axis Mundi pode ser considerado o ponto de acesso aos diferentes mundos interiores da cosmologia mítica. Parece razoável dizer que a árvore da vida cabalística tenha derivado da árvore do mundo xamânica. As encruzilhadas são outros símbolos do Axis Mundi, presentes na mitologia celta, grega e haitiana. Os mundos interiores são povoados por muitos espíritos, demônios e ancestrais. A comunicação e o contato com esses seres são parte da experiência compartilhada por toda uma comunidade indígena, que é mediada pelo xamã. Raramente se verifica isso na cultura ocidental. Há uma variedade ampla de mundos interiores que podem ser explorados. A mente profunda é muito sugestionável, afinal, é assim que aprendemos, e pode se revestir de todo tipo de imagens. Usando as técnicas de construção e formação do templo e do corpo astrais discutidas anteriormente, é possível explorar qualquer mundo mágico interior, desde as paisagens míticas dos deuses nórdicos até os jardins imaculados que podemos acessar através dos trigramas do I Ching. A vontade mágica. A consciência resulta da percepção, que por sua vez provém da nossa interação direta com o ambiente. Do mesmo modo, a vontade pode ser compreendida como a interação da intencionalidade ao percorrer determinado vetor. Quando dizemos "é minha vontade", estamos projetando algo no futuro. A vontade mágica não deve ser confundida com o que se chama de força de vontade ou com concentração. É inútil nos impor provações, promessas ou juras severas, como se o desejo de superar um hábito ou comportamento fosse mais fraco do que o desejo de mantê-lo. Nesse caso, o fracasso é certo, o que reforça o sentimento de fraqueza.
O estado de relaxamento no presente, unidade de desejo e a unidade de propósito são as chaves da vontade. Como veremos no capítulo seguinte, a proficiência na feitiçaria requer a capacidade de isolar, identificar e se concentrar em desejos específicos, mantendo, ao mesmo tempo, um desapego em relação a esses desejos. Eles se manifestam quando são isolados, exteriorizados e então esquecidos. Atos de magia ritual, que envolvem organizar a percepção e a ação em um vetor direcional, servem como exercícios para a unidade de propósito. Por exemplo, vamos supor que eu projete uma intenção, visualizo um sigilo, que é o meu desejo. Devagar, estendo as mãos para frente, como se o ar resistisse ao movimento. Ao mesmo tempo, visualizo um raio de energia sendo lançado das minhas mãos. Ao expirar, grito Kia. Todas essas ações estão unidas no propósito específico de projetar algo no futuro. Pensar, falar e agir são uma coisa só. Para realizar nossa vontade, é preciso manter um estado mental resoluto e tranquilo em torno do nosso propósito, ao mesmo tempo que nos desapegamos dos resultados que pretendemos alcançar. O Zen budismo chama isso de sabedoria imóvel, quando a mente está livre de apegos, das amarras do passado e da antecipação do futuro. Para a maioria de nós, não é fácil conquistar esse hábito, e é preciso muita paciência, disciplina e prática. O refinamento da vontade mágica advém da prática e da vigilância constante para não se deixar cair nos padrões habituais de pensamento e comportamento. Não se deve subestimar as meditações simples, como as do Zen, pois elas podem ser de grande auxílio para desenvolver a consciência mente-corpo, o relaxamento e a consciência do presente imediato. Uma grande quantidade de magistas atualmente também pratica artes marciais, inestimáveis para o desenvolvimento de habilidades mágicas.